Olá, pessoal. Chegamos então na quarta-feira, último dia do mês, né? 30 de setembro de 2020. Anotem o nosso cabeçalho de hoje. Nós vamos fazer a correção das páginas que foram feitas ontem, 142, 143 e 144, através da autocorreção, como vocês já estão acostumados, né? Vou mandar logo depois do vídeo a foto desse cabeçalho para vocês anotarem aí. E depois a foto com as respostas dessas 3 páginas para que vocês façam a correção. E hoje nós vamos ver os conteúdos que estão nas páginas 146, 147, 148 e 149. Vamos lá? Bom, lá na página 146, nós vamos ver mais um gênero textual, né? Vamos aprender aí. Nós vamos ler agora um poema narrativo. Observe o texto. Você sabe por que é um poema e por que é narrativo? Então vamos ler e vamos ver se vocês vão saber. Achei um relógio. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com uma bela corrente. Que belo, agora sou gente. E, pondo ao ouvido, a joia a escutava fazer tic-tac e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão. Não é que ele diz-me, Janjão é ladrão? E logo na rua se põe a correr, quem era seu dono tentando saber. Ao cabo descobre que fora um criado que o tinha perdido havia um bocado. Entrega-lhe logo e ele ao patrão o leva e agradece ao bom do Janjão. Por tê-lo livrado de um susto e de um pito, não acham, meninos, esse ato bonito? João Copec, achei um relógio. Tantas palavras. Sublinhe no texto as palavras que você não conhece. Quais dessas palavras você entendeu? Ficou curioso para conhecer o significado de alguma especialmente? E aí, pessoal? Quando fizemos a leitura aí desse poema narrativo, e aí, vocês conseguiram identificar por que é um poema e por que é narrativo? Vamos lá para a página 148. Um pouco de conversa. Qual é a história do poema Achei um Relógio? Então, que história que é essa, pessoal? Não precisa responder, só pra gente comentar. Na sua opinião, por que Janjão pensa agora sou gente ao achar o relógio? Por que em seguida ele pensa que é um ladrão? Você achou bonito o ato de Janjão? Por quê? Então, que história que é? A história de alguém que achou um relógio, né? Se achou importante, por que ele achou que ele é gente? Porque geralmente ter um relógio é uma coisa que é normal, principalmente para os adultos, e dá um certo, vamos dizer assim, uma certa, por conta da aparência ali, né? Um certo destaque. Por que ele pensa que é um ladrão? Porque ele descobre, né? E é bonita a atitude? Sim, né? Porque toda vez que a gente acha algo que não nos pertence, ou se a gente sabe de alguém que é o dono, o correto é a gente devolver, né? Fique sabendo. Então, lá no começo teve algumas perguntinhas sobre por que é um poema, por que é narrativo. Então, olha, poema narrativo é o poema que narra uma história. Assim como nos contos, o poema narrativo apresenta narrador e personagens. Lembra que a gente viu o conto lá do Cão de Lia? Então, aí lá a gente viu quem que era narrador, quem que era personagens. O poema narrativo ele é constituído das seguintes partes. Situação inicial, aquilo que vinha acontecendo inicialmente. Conflito, o fato que muda o que estava acontecendo. E o desfecho, a solução. Então, o que estava acontecendo lá no início? Algo acontece, muda aquilo que estava acontecendo e o fim, né? Então ele tem, digamos assim, para simplificar um pouco, ele tem começo, ele tem meio e tem fim marcado aí por
por essas situações, né? Aquilo que está começando, depois vem o conflito, algo que acontece, muda aquilo que estava acontecendo, e por último, a solução, né? No caso aí foi devolver, a devolução do relógio. Aqui a gente tem algumas atividadezinhas que vocês vão fazer aí na página 148 e 149, né? Primeiro, numere os fatos na ordem que ocorrem na história. Janjão encontra o criado que tinha perdido o relógio e entrega-lhe a joia. O criado, feliz, leva o relógio ao patrão. Janjão procura o dono do relógio para devolvê-lo. Janjão encontra um relógio e fica muito contente. De repente, Janjão se dá conta de que não podia se apossar da joia sem antes tentar saber quem era seu dono. Então vocês vão colocar na ordem, numerar o que é 1, o que é 2, o que é 3 e o que é 4, tá? Em que verso começa o conflito? Então vocês vão pensar, que a gente viu aqui, né, que é composto dessas partes aqui, 3 partes. O início, a parte do conflito que muda aquilo que estava acontecendo e o desfecho, que é a solução final, né? Na sua opinião, essa história se passa nos tempos atuais e por quê? Então, na opinião de cada um de vocês, o que vocês acham? Agora, a última página de atividade de hoje, a página 149. Releia o trecho. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Circule a fala da personagem. Então, vocês vão ver onde que a personagem aqui está falando e vão circular. Sublinhe a fala do narrador. Então, aquele que narra o poema, que narra os fatos, né? Que sinal de pontuação foi usado para marcar a fala da personagem? Lembra que nós aprendemos que existem 2 sinais que podem ser usados? O travessão, que vocês já estão bem acostumados, né? Que significa que vai ter alguma fala. E nós temos também as aspas, né? Então, quais desses sinais que foram usados aqui? O travessão ou foi aspas? Fique sabendo, o poema narrativo apresenta versos e estrofes. Nós já aprendemos isso aqui lá no poema, lá atrás, né? No poema mais tradicional, sem ser exatamente o poema narrativo. Geralmente os versos têm o mesmo tamanho, as estrofes têm o mesmo número de versos e as rimas são bem marcadas para facilitar a leitura e a compreensão da história. Então, sabendo disso aqui, vocês vão lá. Quantas estrofes que tem esse poema? Vocês vão colocar o número de quantas estrofes tem. Quantos versos tem cada estrofe? Aí lembra do verso que cada linha é um verso. Pinte as rimas. Em que versos da estrofe as rimas aparecem? Então vocês vão ver quantas estrofes que tem. Vocês vão, primeiro ter essa noção. Depois vocês vão ver quantos versos que tem em cada estrofe. Vocês vão ter noção do primeiro verso, do segundo verso, etc. E aí vocês vão pintar a rima e vão ver em qual desses versos. É no primeiro, no segundo, e no quarto, no primeiro e no terceiro. Certo? O narrador termina a história perguntando: não acham, meninos, esse ato bonito? Quem poderiam ser esses meninos? Então, para quem que esse narrador está perguntando? O que vocês acham? Depois, aqui na página 149, nós temos um box, falando da educação e a honestidade, porque esse ato foi um ato de honestidade, né? Ó, não acham, meninos, esse ato bonito? Você já perdeu alguma coisa que tinha um valor especial para você? Às vezes não só o valor de dinheiro, o valor... eu perdi um celular que é muito caro. Eu perdi um próprio relógio que custa muito caro. Não é esse valor, monetário que tem pra gente. Mas isso é um valor sentimental. Talvez você pode perder um lápis que você estima porque ganhou de alguém especial ou porque comprou em um lugar e gosta muito daquele objeto ou qualquer outra coisa, né? Conhece alguém que conseguiu recuperar um objeto de valor graças à honestidade de quem encontrou? Então acontece muito esse tipo de caso, a gente vê em jornais, nas redes sociais, fulano encontrou uma carteira, não sei o que, esses dias pra trás vi uma notícia que uma mulher encontrou uma carteira, um boleto para vencer, uma fatura, e não sei se é um dinheiro e tal, foi lá, pagou, descobriu o dono, devolveu a fatura paga e mais o dinheiro. Então são alguns atos que a gente sabe. Essas partes não precisa responder, tá, gente? Só pra gente refletir. Como a gente não tá na sala para debater, conversar, todo mundo dá opinião, a gente conversa, vocês
refletem aí entre vocês, se tiver alguém ajudando a fazer a tarefa, alguém acompanhando, conversam sobre o assunto, né? E tá tudo certo. Gente, então a atividade mesmo para responder hoje é só essa página 148, né? Que a gente tem aqui a 2, a 3 e a 4. E mais aqui na página 149, que nós temos a atividade 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Se tiver alguma dúvida, me chama, me pergunta, pode mandar mensagem. Não esqueçam das fotos, tem criança que tá me devendo foto ainda, tô aguardando, que eu sempre falo que pode mandar assim que der, né? Mas eu tô só lembrando para não esquecer, para vocês validarem a frequência e a notinha de participação, para não ficar com falta e nem com nota zero, tá bom? Releiam de novo, leiam, releiam quantas vezes for necessário o poema, que é uma forma de treinar a leitura e entender ainda mais o que está se falando, tá bom?